Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, né? Sou o pastor Ezequiel. Vim até com a camisa do congresso que a gente fez há alguns anos atrás, de homens aí na igreja. Sou fundador da Vida Nova em Cristo, há 24 anos atrás. Nessa época, com 23, 24 anos, tinha até cabelo, né? Bem, e fui convidado pelo Lázaro e pela Mica para falar um pouquinho sobre esse início, né? Como tudo começou. E é bem interessante a história de nossa igreja, porque a Vida Nova em Cristo não nasce de uma divisão, como a maioria das igrejas, né? De uma divisão com uma outra igreja. A Vida Nova em Cristo, ela nasce por conta de uma necessidade. Necessidade de quê? Bem, a gente tinha um trabalho, eu tinha meus 22, 23 anos, com jovens. Eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens. E era um trabalho muito grande em Jaboatão, em Recife, um trabalho muito grande com jovens. E eu trabalhava muito nas escolas. Porém, chegar nas escolas para falar de Jesus era muito difícil, porque muitos diretores fechavam as portas e diziam, não, aqui não pode ser nada religioso. Então o Senhor, né, Deus nos deu uma estratégia de a gente criar uma campanha, uma fundação. E para a gente entrar nas escolas falando sobre prevenção de drogas. E daí surge uma grande campanha chamada Drogas Zeca, Jesus Bom à Beça, que era uma campanha onde a gente fazia essa campanha no cinema Samuel Campelo, durante 4 dias, que era quinta, sexta, sábado e domingo. E durante esses 4 dias era uma festa de Jaboatão, parecia aniversário do padroeiro, né? Uma grande festa, porque as escolas literalmente fechavam as portas e enviavam seus alunos para o Samuel Campelo. E cerca, né, durante aqueles dias, aqueles momentos ali, eram cerca de 2.000 pessoas por dia. Então era algo, durante os 8 dias, somava-se cerca de 8.000 pessoas. E dali, muitas, centenas e centenas de pessoas entregavam o coração para Jesus. A gente trazia uma fala sobre prevenção de drogas e também sobre a liberdade que os jovens podem ter em Jesus. Quando conhecem Jesus, a verdadeira alegria, muitos adolescentes jovens entregavam o coração para Jesus. E a gente pegava todos os nomes, endereços, aqueles centenas ali, e enviava para as igrejas mais próximas da casa deles. E olha, procura uma igreja evangélica séria, perto da tua casa, começa a frequentar, e eles iam para essas igrejas. Porém, a maioria deles, quando chegavam nessas igrejas, eles não eram recebidos com amor, eles não eram recebidos de maneira empática, né? Eles eram recebidos muitas vezes com preconceitos, com julgamentos. Por quê? Eles estavam de bonés, eles estavam com aquelas bermudas Sway, eles estavam com aquelas camisas com a foto de Bob Marley, e as igrejas não aceitavam. E quando eles recebiam essa rejeição dentro das igrejas, eles se desviavam, eles voltavam novamente para o mundo das drogas, eles voltavam novamente, né, para o mundo, e a gente foi perdendo, cerca de 90% das pessoas que se convertiam saíam da igreja. E a gente começou a refletir o que precisávamos de um lugar onde a gente pudesse acolher, amar essas pessoas, recebê-las, valorizá-las e aceitá-las da maneira que são, sabe? E ajudar nessa mudança, nessa transformação. É daí onde surge a igreja Vida Nova em Cristo. Ela surgiu por conta dessa preocupação com o cuidado em pessoas, né? O cunho muito forte da igreja era o cunho social. Então a gente falava do amor do Senhor, era o primeiro passo, mas a gente ajudava socialmente essas pessoas. Isso era com comida, isso era com remédio. Então existia um cunho social muito grande dentro da Vida Nova em Cristo. E o que acontece? Ali naquele início, a gente era adolescentes jovens, e adolescente não trabalha, né, dá despesa. Então o que a gente não tinha um lugar, né, não tinha um espaço, né, não tinha um templo físico, onde a gente pudesse adorar juntamente com esses jovens. E eu lembro que ali na Estrada da Luz, tinha um bar chamado a Toca do Gaiamum, e eu falei com o dono da Toca do Gaiamum na época, há 24 anos atrás, e o bar, né, não funcionava nas terças-feiras.
Então, nas terças-feiras, ele cedeu para a gente as noites, e todas as terças-feiras a gente se reunia com aqueles jovens que se entregaram o coração para Jesus durante a campanha. E a gente começou a fazer um acompanhamento com esses jovens na terça-feira. É por isso que até hoje o culto, um dos cultos principais, além do domingo, é na terça-feira. Porque a terça-feira era o nosso culto principal, o nosso único culto durante toda a semana, que a gente não tinha outros espaços. A gente às vezes se reunia, muitas vezes em um campo, a gente que tinha um campo chamado Poeirão, né? A gente se reunia num campo para orar, a gente sempre estava em contato com esse grupo, mas sem um espaço físico. E Deus foi abençoando, e esse grupo foi crescendo, crescendo. E eu lembro que a gente não tinha um nome. Era uma igreja, mas não tinha nome. Era igreja sem nome. E a gente começou a refletir, perguntar às pessoas que nome a gente poderia colocar na igreja. Eu me lembro que até um cunhado meu, na época, disse assim, vamos colocar o nome Jesus Salvador, porque Roberto Carlos fez uma música. Eu disse, não tem nada a ver isso. E eu refletindo, orando ao Senhor, veio esse nome no meu coração, Vida Nova. Eu disse, por que não Vida Nova? Porque é isso que esses jovens têm experimentado. Eles têm experimentado uma vida nova, né? Só que existia uma outra igreja com esse nome. Eu disse, então vamos colocar Vida Nova em Cristo. Porque é justamente isso que esses jovens têm experimentado. Eles estão experimentando o novo, eles estão tendo uma nova oportunidade de vida. Eles estão experimentando uma vida nova em Cristo. E é daí onde surge o nome Vida Nova em Cristo. A igreja foi crescendo, né? A igreja foi crescendo, se desenvolvendo, com jovens e adolescentes, sem adultos. E eu lembro que um dos primeiros adultos a chegar na igreja é a irmã Maria, que deve estar aí ouvindo a gente. Irmã Maria, a mãe de Adriana, foi uma das primeiras a chegarem. E a gente era muito carente, extremamente carente. A gente alugou um espaço e era muito difícil a gente pagar aluguel. E a gente tinha uma irmã que tinha uma condição financeira muito boa, que estava frequentando a igreja, e o dízimo dessa irmã era que sustentava a igreja na época em relação a pagar o aluguel. A gente não tinha como pagar o aluguel. E eu lembro que essa irmã, ela colocava algumas condições para permanecer na igreja. E uma delas era que eu fosse com ela, fazer a feira dela todos os sábados de manhã, e literalmente, sem exagero, eu trazia a feira dela ali do Supermercado Leão, trazia literalmente essa feira na cabeça até a casa dela, ou então em um carro de mão. Todas as coisas que ela pedia, eu tinha que me sujeitar, dizer ok, me sujeitar àquela situação, porque senão ela saía da igreja, e se ela saísse da igreja, a igreja não teria como pagar o aluguel. Então, foi um início muito difícil, mas Deus foi agregando novos adultos. A igreja foi crescendo, e a gente sai, a gente tinha a gente vai para Santo Aleixo. E em Santo Aleixo, eu lembro que a gente fala com o Amaro Basílio, ele fornece onde era um antigo Agiouro, e a gente começa a fazer o culto lá, só que a gente não tinha, era caro na época, e nem era muito mais do que esse dinheiro que essa irmã, ela dava. Então a gente fez um acordo com o Amaro Basílio, da gente construir as casas em cima. Ele dava o material, a gente construía, a gente dava a mão de obra, a gente durante um ano não pagava aluguel. E durante um ano a gente ficou sem pagar aluguel, porque a gente trabalhava. Eu fazia até traço de massa, que eu nem sei mexer com essas coisas de construção, mas fazia traço de massa, e Jadson ajudou muito nesse percurso, nesse início. Foi um início muito difícil, mas assim, é um difícil bom, não sei se eu consigo explicar. Era um difícil bom, era um difícil que valeu muito a pena. E daí, por diante, a igreja foi crescendo. Porém, existia um preconceito muito grande das outras igrejas com a gente. Por quê? Era uma igreja de jovem e adolescente. Era uma igreja onde os jovens estavam lá de bermuda Silway, sandália havaiana e de boné, com a foto ali de Bob Marley, sabe? Era uma igreja que tinha um contato muito próximo com a Jocum. E a Jocum, quando vinha para cá, pintava o rosto para fazer evangelismo de rua, e as igrejas, os irmãos passavam na igreja e diziam assim, a igreja é um circo, porque eles não entendiam, né, que a gente trabalhava, mas trabalhava de uma forma diferente, e a gente acolhia.
Chegava pra gente, a gente abraçava. Chegava pra gente, a gente amava. Essa era a intenção da vida nova em Cristo. Era esse acolhimento, esse abraço. Tá? Mas com o tempo, as igrejas começaram a ver que a gente era uma igreja séria, uma igreja que amava. Eu me lembro que a gente tinha um objetivo social muito grande. Dizia, gente, pessoas, ninguém aqui na igreja vai passar necessidade. Ninguém aqui na igreja vai passar fome. Era comida e remédio. Para mim é prioridade. Ainda hoje, né? Prioridade, comida e remédio. Se precisa de comida, se precisa de remédio, não é luxo, é uma necessidade. E a gente, pensando em vamos fazer então um sopão para ajudar as pessoas da comunidade. E a gente vamos fazer todo dia. A gente começou fazendo todo dia, comprou um fogão de uma boca só, numa dificuldade muito grande. Os irmãos começaram a ajudar, né? Eu me lembro da mãe da Iole, né? A Yolanda, que dava o fardo, né? Toda semana um fardo uma vez por mês, aliás, um fardo de macarrão. Então a gente teve muita ajuda de muitos irmãos. Eu não vou citar nomes aqui porque eu vou ser injusto. Mas a gente teve a ajuda de muitas pessoas. Só que ficou muito difícil a gente sustentar um sopão durante durante todos os dias da semana. Então a gente diminuiu para uma vez apenas na semana, que era a sexta-feira. E a gente trabalhava, né, ia pedir osso, os irmãos da igreja ajudavam, a gente corria de um lado, corria de outro. E todas as sextas-feiras a gente fazia, e durante mais de 10 anos a gente fez esse sopão toda sexta-feira, e tinha um aniversário do sopão, e era uma festa, a gente também fazia cestas básicas, né, para as pessoas, que eu sabia que muitas pessoas, inclusive da igreja, passavam necessidade. Começamos um trabalho excepcional no B13, com as crianças do B13, foi uma resistência muito grande para a gente entrar ali, porque tinha era muito forte ali a questão da venda da droga e etc. E a gente recebeu uma resistência muito grande. Porém, pouco a pouco as pessoas foram, inclusive o chefe lá, né, que tomava conta dessas questões, começou a frequentar os movimentos que a gente fazia, que era festa de criança, né, cultos nos lares, e ele se converteu com a família dele. Isso é extraordinário. E a gente começou uma congregação pequena lá, e depois essa congregação inclusive se torna depois uma igreja que tem lá em cima, que é de um xará meu, do pastor Ezequiel. Então o trabalho ali no B13 era muito grande. A gente teve um trabalho lindo no lixão da Muribeca também, distribuindo sopão e distribuindo também cestas básicas. O mover, né, profético, mover espiritual da igreja era primeiro pilar Jesus. Mas a gente não despedia ninguém com fome. A gente não despedia ninguém vai embora da igreja, era primeiro pilar Jesus. Mas a gente não despedia ninguém com fome. A gente não despedia ninguém vai embora, Jesus te abençoe, não. A gente falava da palavra de Deus, a gente dava o pão do céu, mas a gente também dava o pão da terra. Era um trabalho lindo, né, que era feito no início, e a igreja começou a ser reconhecida, a igreja começou a crescer, né, Deus começou a abençoar, mas é um pouquinho da nossa história como igreja. Eu sou muito feliz por ter sido esse vaso, né, usado na mão do oleiro, como diz aqui a camisa, para abrir as portas para essa igreja. Sou muito feliz pela vida, né, do pastor Márcio e da missionária Rosália, que chegou o momento na minha vida, depois de mais de 20 anos do ministério, na vida nova, chegou o momento de Deus dizer, olha, coloca as redes para dentro e abre. E Deus falava muito no meu coração sobre o pastor Márcio, né, sobre a missionária Rosália. E a gente teve uma conversa na nossa casa, almoçamos, depois conversamos. E ele disse, por que a gente? Eu disse, eu não sei, mas no meu coração não tem uma outra pessoa para ocupar o meu lugar que não seja vocês. E hoje eu vejo o trabalho brilhante que eles estão fazendo, fico muito feliz. Cada conquista de vocês é a minha conquista. Eu estou distante hoje, mas eu estou mais perto do que vocês pensam. Vocês não saem da minha oração, vocês moram aqui em meu coração. Fui apenas um instrumento,
né, um instrumento de Deus naquele momento, e agora, né, porque a obra é de Deus, né, um planta e um colhe. Agora é o momento do pastor Márcio e da missionária Rosália estar à frente de vocês.